Bom dia, nono ano. E aí, como é que vocês estão? Vamos estudar geografia? Peguem um livro de vocês de geografia, tá? Nós vamos começar a corrigir os exercícios, né? Porque eu sempre tô passando bastante exercícios para vocês aí dos capítulos que estamos estudando. Então, nós vamos pro capítulo 9, que nós já vimos, já estudamos, né? Já passei para vocês também as atividades do capítulo 9. Nós vamos lá para a página 64, ok? Todos aí na página 64 das atividades aí do capítulo 9 de vocês, tá bom? Então vamos lá? Vamos corrigir essas atividades aí? Olha só. São as atividades do Explore Seus Conhecimentos, tá bom? Lápis e borracha na mão. E olha só. Se vocês não pegarem as respostas assim de cara, é lógico que precisa assistir uma nova vez esse vídeo aula aqui, ok? Na página 64, vocês têm 4 perguntas, ok? Então, nós temos que responder essas 4 perguntas. Vocês provavelmente já fizeram essas atividades. Então, nós vamos corrigi-las. Olha só. Observe as fotografias da cidade de Seul, na Coreia do Sul, na década de 1950 e atualmente. Então, vocês estão vendo aqui que na década de 1950 tem até uma foto de um templo aqui, uma foto em preto e branco. Aí tem a nova foto da Coreia do Sul atualmente, né? O que a gente vê aqui são avenidas e prédios, né? Bem iluminadas avenidas aqui. Aí diz o seguinte: o que está pedindo a questão? Explique de que maneira o trabalho humano transformou a paisagem apresentada. De que maneira o trabalho do homem transformou essa paisagem, tá? Olha só. E aí a resposta que está aqui no meu livro de respostas está dizendo o seguinte: se a resposta de vocês estiver baseada nisso, beleza, tá certo, não precisa estar igual, ok? O trabalho é fruto de uma atividade organizada e planejada pelo ser humano. O ser humano planeja, o ser humano organiza e executa qualquer tipo de tarefa, né? Na natureza, transformando a natureza para poder construir as coisas. Por meio do trabalho de diversas pessoas, da divisão de tarefas e do uso de técnicas e tecnologia, a cidade foi transformada e modernizada ao longo do tempo. Então, essa seria, assim, uma das respostas mais corretas, aí, se alguém escreveu alguma coisa parecida com isso, né? Através do trabalho, né? Através da divisão de trabalhos, de tarefas, usos de técnicas e tecnologias, essa cidade de Seul foi transformada ao longo do tempo e modernizada, tá? Com construção de prédios mais altos, avenidas largas, bem iluminadas. Então, mais ou menos isso. Porque não tem uma resposta muito diferente dessa. Explica de que maneira o trabalho humano transformou a paisagem apresentada. Você está vendo Seul na década de 1950 e Seul hoje em dia. É lógico, né, que um trabalho, né, todo esse processo de transformação, de mudança, todas as tecnologias novas, simplesmente transformou a cidade, né, modernizou. A número 2. Cite algumas estratégias utilizadas pelas empresas atualmente para reduzir os custos de produção. Vamos ver o que está falando aqui. Pode ser a transferência de fábrica para países periféricos, onde a mão de obra e os impostos são mais baratos. Tá? Outra coisa, o uso de máquinas e robôs, né? Porque um robô pode fazer o trabalho de várias pessoas, então economiza, né? Que diminui a demanda, né, por trabalhadores e reduz o custo e a produção por demanda, sem excedentes, que evita estoques e também reduz custos. Quando você produz aquilo que você sabe que vai vender no comércio, não produz para ficar estocando. Então, assim, algumas estratégias utilizadas pelas empresas atualmente para reduzir os custos de produção. Primeiro, né, a transferência dessas fábricas para países periféricos, né? Aquela história de montar as multinacionais em outros países porque a mão de obra é barata, os impostos são baratos, ok? E outra coisa é o uso de máquinas e robôs, que faz o serviço de várias pessoas e isso economiza também para a empresa, tá?
E a produção por demanda. Produção por demanda, se produz aquilo que você sabe que vai vender. Produz aquilo que está sendo pedido, né, no comércio, né? Aquilo que o comércio está precisando, sem ficar estocando. Então, muitas empresas já estão lidando com esses tipos de fórmulas aqui, né, de situações, para reduzir os custos de produção, ok? Então, são 3, tá? Presta atenção. Transferência de fábricas para países periféricos, né? Geralmente são as multinacionais, já falei porque a mão de obra é mais barata e imposto barato, ok? O uso de máquinas e robôs, que economiza no custo dos trabalhadores, né? Porque às vezes precisa de 20 trabalhadores para fazer um serviço que um robô faz. Por mais que faça, nossa, mas para ter um robô fazendo uma máquina super tecnológica para fazer um serviço desse numa fábrica, deve custar uma fortuna, né? Pode até custar uma fortuna, mas com o passar dos anos, se for somar tudo que gasta com um funcionário, então acaba compensando para eles, para os empresários, tá? E a produção por demanda sem excedentes, quer dizer, não é ficar produzindo, estocando, ter sempre excedentes, produtos sobrando, né, no estoque, não. Produzir aquilo que o mercado está pedindo, ok? 3. Relacione a antiga e a nova divisão internacional do trabalho. Isso vocês com certeza têm aí no livro de vocês. Fala assim, na antiga divisão internacional do trabalho, vocês sempre podem colocar a sigla DIT, DIT. Então, na antiga divisão internacional do trabalho, iniciada no período colonial, as colônias forneciam matérias-primas e as metrópoles europeias se abasteciam de produtos manufaturados e posteriormente industrializados. Então é assim que funcionava na época antiga, né, nas colônias, a nova divisão internacional do trabalho. Saía toda a matéria-prima das colônias, tipo assim, saía toda a matéria-prima aqui do Brasil, e essa matéria-prima ia para Portugal, né, lá na Europa. E lá eles pegavam essa matéria-prima e transformavam em produtos, ok? Produtos que eles vendiam lá, vendiam até esses produtos na colônia. Vamos ver o que mais que fala assim. Agora, na nova divisão internacional do trabalho, alguns países periféricos recebem filiais de transnacionais e se tornam também fornecedores de produtos industrializados para o mercado mundial. Então, aqui está dizendo que a diferença é que alguns países, né, recebem as empresas transnacionais, ok? Antes, a matéria-prima saía das colônias. Sempre era assim, sai da colônia toda a matéria-prima e ia lá para as metrópoles europeias. E lá eles pegavam essa matéria-prima e transformavam em produtos, né, para serem revendidos. Agora, na nova divisão internacional do trabalho, uma coisa que tem acontecido muito é que os empresários montam as suas empresas, né, em países periféricos, tá? Países subdesenvolvidos. Montam ali as suas empresas. Na nova divisão, alguns países recebem as filiais, né, de transnacionais e se tornam também fornecedores de produtos industrializados. Além de fornecer a matéria-prima, ainda os países subdesenvolvidos, né, eles estão recebendo essas empresas e ali essas empresas fazem os seus produtos que vão ser exportados para fora. Então, o país, mesmo que seja uma indústria internacional de outro país, tipo assim, aqui no Brasil, uma indústria transnacional, uma indústria, né, produz aqui, de qualquer maneira, está produzindo no Brasil. A indústria pode ser internacional, mas está produzindo no Brasil. Então, o Brasil também não só está fornecendo matéria-prima, mas aqui no Brasil também está sendo produzido, né, produtos industrializados para serem revendidos. Ok? 4. Sobre os sistemas produtivos, faça o que se pede. Diferencie o Taylorismo do Fordismo, que a gente viu. Olha só. No Taylorismo, havia maior preocupação com a máxima utilização do tempo de trabalho do operário, né? Produzir bastante em menos tempo. Então, tinha que trabalhar assim a 1000 por hora. Já no Fordismo, não se tratava apenas de trabalhar mais intensamente, né? Mas de aumentar a produtividade por meio da especialização do trabalhador e da melhoria das técnicas. E ainda de aumentar o consumo, né? Então, assim, no Taylorismo, havia maior preocupação com a máxima utilização do tempo do trabalho. Então, a preocupação do Taylorismo era o tempo do trabalho, né, do operário.
Então, os empresários, nessa época aqui do Taylorismo, tipo assim, nossa, os trabalhadores tinham que produzir bastante em menos tempo possível. Já no Fordismo, a questão era aumentar a produtividade por meio da especialização de cada trabalhador, das novas técnicas, tá? E aumentar o consumo. Então, cada trabalhador aqui já tem o seu próprio trabalho, especialização do trabalho. Então, o trabalhador não faz o produto inteiro, né? Tem os trabalhadores que fazem uma parte, o outro trabalhador finaliza os produtos, mais ou menos assim. Já há uma especialização, uma divisão, né, de trabalho aqui no Fordismo, tá? E melhorias de técnicas, ok? E ainda aumentar o consumo, tá certo? Então, são as diferenças de um e de outro. Então, vamos ver agora a página 65. Diz assim, quais são as principais características do toyotismo, tá? Quais as principais características do toyotismo? Aqui, flexibilização da produção, automatização, diminuindo os custos da mão de obra, mais máquinas, né, fazendo o trabalho dos trabalhadores. Trabalho em equipe, controle da qualidade total. Todos os trabalhadores em todas as etapas da produção são responsáveis pela qualidade do produto, tá? Então, há também a maior qualificação do trabalhador, que pode atuar em todas as etapas produtivas. Então, quando você vai fazer um produto numa indústria, ele tem várias etapas. Então, no toyotismo, o trabalhador, mesmo que ele estivesse na primeira etapa da produção daquele produto, ele teria que entender as outras também. Olha só que interessante isso, né? Então, assim, flexibilização da produção. Flexibilização da produção é o seguinte, atender a demanda do mercado e não produzir, montar um monte de coisa e ficar estocado. O que o mercado está pedindo? O que o mercado necessita? Necessita de tantos produtos? Então, eles se preocupavam em produzir o tanto de produtos, né, que o mercado consumidor precisava, ok? E a automatização, lógico, mais máquinas trabalhando, né? E a especialização do trabalhador. E que ele deveria também, nessa época do toyotismo, não só saber tudo sobre a parte que ele tinha que fazer, mas ele também entendia da parte dos outros trabalhadores. Ok? Então vamos lá. Agora são as de marca X. Presta atenção. Olha só. O papel dos países centrais como a Alemanha e Japão na nova DIT é... O que vocês marcaram aí? Quem marcou a letra B de bola acertou. Então, o papel dos países centrais, como Alemanha e Japão, na nova DIT é produzir e desenvolver tecnologias e prover empréstimos, tá? Então, produzir e desenvolver tecnologias e promover e prover empréstimos. É a letra B. A número 6, a expansão das transnacionais por outros países do globo é uma realidade marcante na nova DIT, né? Dentre as características dos países periféricos, que impulsionam o deslocamento do processo produtivo para eles, estão... Que letra que vocês marcaram? É a letra E. Mão de obra barata e incentivos fiscais. Um motivo que muitos empresários de outros países estão montando as suas indústrias, né, em países periféricos ou países subdesenvolvidos, justamente por causa da mão de obra mais barata e os incentivos fiscais, ok? A número 7... Leia a manchete da revista a seguir. Não dá nem para ler no meu livro, mas está aqui. Credit Suisse vai terceirizar empregos de tecnologia de informação, né? É o que dá para ver aqui. O que é terceirização mencionada na manchete? O que vocês marcaram? É a letra A. Transferência de atividades de uma empresa para subcontratadas, ok? Então é a letra A. A nova DIT impôs uma nova realização do espaço mundial, passando-se por uma divisão entre países do centro e aqueles da periferia. Isso significa dizer que atualmente há oposição entre... Que letra vocês marcaram? É a letra A. O norte rico e desenvolvido de tecnologia e o sul pobre, porém industrializado. Ok? Número 9. Tem um texto que vocês têm que ler aqui, a partir da mundialização do capital, né? O que veio a ser denominado toyotismo assumiu a posição
de objetivação universal de categoria, de flexibilidade, tornando-se um valor universal para o capital em processo. Tem que ler isso aqui umas 2 vezes. A flexibilização produtiva descrita no texto foi possível graças, quem marcou a letra D, tá? Porque isso aqui deve estar lá no texto, a produção de just-in-time, né? Número 10. Também tem um texto que vocês já devem ter lido, eu só estou corrigindo aqui com vocês, ok? Fala do negócio de um telefone para preparar a bateria. Aí pode-se concluir, a partir desse textinho que vocês já leram aí, que os operários retratados no texto trabalhavam no sistema de produção. Quem marcou a letra A acertou. No Fordista, expresso pelo trabalho repetitivo e exaustivo da linha de montagem, tá? Que essa é uma característica lá do Fordismo, que nós já vimos até no texto, já fiz essa aula com vocês, tá? Que o Fordismo era aquele que, por meio da especialização do trabalho, da melhoria das técnicas, aumentar o consumo e produzir também. Vamos lá. E nas páginas 66, então, a número 10, a letra A. A número 11. A número 11, a imagem a seguir mostra bens produzidos em uma fábrica que adota o sistema de produção, tá? Olha só, que tipo de sistema de produção? É a letra A, em massa, a produção fordista, tá? A número 12, o toyotismo permitiu a fabricação de produtos personalizados, produzidos de acordo com a demanda. Essa inovação é expressa pela... Que letra que deu? É a letra D, flexibilização da produção, ok? Estou corrigindo com vocês, porque imagino que vocês já tenham feito essas atividades, tá? Qualquer dúvida no texto de vocês aí, muitas coisas que estão aqui nessas questões estão aí no texto de vocês. Até a próxima!